Aleluia! Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos aproveitar esta oportunidade para falar um pouco da palavra do Senhor com respeito à conduta do apóstolo Paulo. Esta mensagem está aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Ela se refere àquele pregador emocional que usa da sua própria sabedoria e também a diferença daquele ungido de Deus, aquele homem, aquela mulher de Deus que busca o Espírito Santo e a partir dali, com discernimento e entendimento, sabedoria, ele sobe ao altar de Deus para fazer então a ministração do Evangelho de Jesus, que é por meio da fé. Quem ouve, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que cura, que liberta, que salva, que promove grandes transformações na vida da pessoa, tá certo? Então vamos ler aqui, no capítulo 2 de 1 Coríntios, vamos ler a partir do primeiro versículo. E eu, irmãos, isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, sobre a pregação. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, ou seja, de convencimentos, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, e eu completo, de Deus. Para que a vossa fé, a sua fé, não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, Amém? O que isso quer nos dizer? Eu creio que você já observou, você que é crente em Jesus Cristo, já observou que determinados pregadores, eles sapateiam ao pregar a palavra de Deus. Falam em línguas, profetizam, eles fazem uma mirabolância tremenda no altar, induzindo a igreja ao erro da fé, induzindo a igreja a, como o apóstolo Paulo diz aqui, a convencer-se da palavra de Deus, de uma cura, de uma libertação, de uma manifestação do poder de Deus na vida dela. Amém? Eu creio que você que congrega, você que é um crente em Jesus Cristo, você já fez essa observação com respeito a você assistir pregação na igreja, na televisão, no rádio, seja lá onde for, que às vezes você se emociona ao ouvir uma música, ao ouvir uma pregação, uma oração, e que nada tem a ver muitas vezes com Deus. Essa pessoa então ela se apoia, como diz aqui a escrita de Paulo, que ela se apoia naquela fé daquele homem, no que ele está falando, e não propriamente dito em Deus, em Jesus Cristo. Nós precisamos fazer essas observações para que nós não sejamos crentes de homens, mas sim de Deus. Fazer com que o Espírito de Deus ele faça morada no meu e no teu coração. Mas esta observação que ora estamos fazendo, ela nos induz a dizer a você, ela nos conduz a dizer a você que está ouvindo nesse momento, que você estude a palavra de Deus, que você busque o discernimento, a sabedoria do Senhor por meio da leitura da Bíblia Sagrada, que é a própria palavra de Deus. Isso é muito importante porque eu creio que assim como eu, você já conheceu pessoas que dizem assim, eu quero ser igual esse pastor, igual esse missionário, essa missionária,
porque a fé dele é extraordinária. Eu creio que você já ouviu isso. Essa pessoa está absolutamente, redondamente enganada, querendo ser um outro ser humano parecido, a conduta de outro ser humano. A sua fé é sua fé. A minha fé é minha fé. Eu não posso dar a minha fé para você como eu não posso ter a sua. Eu não posso agir a minha vida de acordo com os seus procedimentos, assim como você não pode fazer comigo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, tenha sabedoria. Hoje nós vivemos num mundo muito enganoso, onde a palavra do Senhor está sendo pregada nos 4 cantos da cidade, pelos rádios, pela internet, pela televisão, por tudo quanto é lugar. Mas qual é a verdadeira e divina pregação que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo, que nós estamos vindo? Qual é? Eu não sei. Eu gosto de investigar a Bíblia, para eu não me deixar ser enganado. Investigue a Bíblia você também. Faça da sua vida com Deus algo predileto, algo que venha te trazer grandes vantagens, eficácias espirituais e físicas. Porque nós vivemos no mundo físico, nós precisamos de bênçãos físicas também, de conhecimentos físicos, para que a gente possa ouvir uma pregação e naquele momento ter o discernimento sobre se aquela pessoa ali que está pregando, que você está ouvindo, se ela tem a unção do Espírito Santo. Porque hoje o que a gente mais vê é enganação do Evangelho, é a prostituição do Evangelho, é a prostituição da palavra de Deus em cima do altar, inclusive. E quando se fala de prostituição, você sabe que não se trata apenas de um homem enganar uma mulher, a mulher enganar o homem. Ela vai muito mais além, a Bíblia fala sobre isso. A prostituição ela tem uma amplitude muito grande. Então seja você um estudioso da palavra de Deus. Não se deixe enganar por homens, mulheres que pregam a palavra de Deus de qualquer maneira. E às vezes eu sinceramente prefiro nem ouvir, dependendo do nome de quem eu sei que está ministrando a palavra, seja lá onde for, eu prefiro nem ouvir, com todo respeito. Porque nem sempre quem fala da Bíblia, quem fala de Deus, é digno de pronunciar assim. Eu também não sou, mas pela misericórdia do Senhor, eu tenho tido sabedoria, eu tenho tido discernimento de estudar a palavra de Deus, de investigar a Bíblia e de falar isso que eu estou falando para você. Não se deixe enganar. Não queira ser igual a ninguém. Seja quem for, pastor, bispo, presbítero, bispa, seja lá quem for, seja um crente em Jesus. Queira ser santo como Jesus é santo. Seja um imitador do Senhor, mas não de homem nenhum aqui na terra. O apóstolo Paulo, todo mundo conhece o histórico de vida, conforme está escrito na Bíblia. Então, ele faz essa observação aqui, no 2º capítulo, a partir do versículo 1 do livro de 1 Coríntios, quando ele foi falar à igreja de Corinto. Para nós não deixarmos ser enganados, convencidos com palavras de homens, mas sim com palavras que saem da boca de Deus. Jejue, ore, se consagre, busque de Deus o melhor, o discernimento, para que você não seja enganado, para que a tua fé não seja enfraquecida ou de repente aumentada, mas levada pela emoção. Então seja abençoado em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.